Eu moro há muito tempo em São Paulo, nunca vi tanta gente na rua, tanta gente no farol. Posso estar com uma percepção errada, mas Não, dá uma é o tristeza recorde. absurda ver quanta gente está em situação de rua. É um recorde mesmo? É um Claro que a recorde. gente teve pandemia, que deve ter piorado ainda as coisas, mas do jeito que tá... Mas continua piorando. A gente bateu mais de 50 mil pessoas em situação de rua. O dado que mais me revolta é que tem 5 mil crianças. Poxa. A criança na rua, gente, é assim, é a gente abrir mão do nosso futuro. Não dá pra dizer nunca que aquela criança tá ali porque ela quer. Ela não teve nenhuma escolha. E a gente precisa fazer esse debate na cidade. Eu falava um pouco da importância de você ter essa abordagem multissetorial, por assim dizer. Quando a gente fala de quem tá na rua, cada um tá ali por uma razão. Não tem duas histórias iguais. Quem tá ali porque foi despejado, a moradia é a primeira coisa. Quem tá ali por uma questão de saúde mental, um transtorno, uma violência que sofreu, tem que endereçar isso primeiro. Não adianta dar moradia. Quem tá ali porque não consegue um emprego, tem que ser requalificado. Que me parece que é uma não grande tem parte, bala de prata. Agora, são 50 mil pessoas, nós somos uma cidade de 12 milhões de habitantes. A gente tem condição de trabalhar com uma equipe multissetorial e entender a história de cada um e dar uma resposta. Isso tem que ser uma ação completamente transversal. Então, não existe um único programa ou uma única ação, né? Então, são várias áreas de atuação. Inclusive, eu volto àquela questão do próprio censo, porque você tem casos, e aqui em São Paulo deve ter, enfim, não tenho a informação, de pessoas que são de fora, que vêm para cá e terminam se estabelecendo na situação de rua, porque chegaram e não tiveram alguma oportunidade. Então, inclusive que essa relação entre municípios, né, que você possa, no caso lá do Recife, a gente tem inclusive uma ação institucionalizada para isso, quando há famílias que são de outras cidades, que foram identificadas e que estão em alta vulnerabilidade, você faz o acolhimento e referencia para a cidade. Então, faz um contato com a Secretaria de Assistência da outra cidade e a gente disponibiliza o transporte e a assistência para poder levar a pessoa de volta para casa, ou dos parentes. Então, tudo isso você tem que ter informação para poder fazer. Então, diria que é um passo zero a ser feito, né? Tem o problema de habitação, não sei como você pensa resolver isso, e tem o problema dos abrigos, né? Que disseram aqui, não lembro qual foi o pré-candidato, mas que tem muita, acho que foi o Boulos, que tem muito morador de rua que tem cachorro. Tem cachorro, e não vai tem família, porque não tem onde deixar o cachorro. Aí tem abrigo que quer separar a família, que a pessoa não pode entrar com cachorro, ela não pode entrar com material de trabalho. Exato. É isso, a gente tá com uma lógica de escolhe uma solução e tenta entubar em todo mundo. Eu sinto muito, são 50 mil histórias diferentes e o fato da prefeitura não permitir que a gente tenha um censo oficial, não querer que a gente tenha esses números, coloca a gente lá atrás para resolver esse problema. E tem superávit, falta de dinheiro não é que a prefeitura... De jeito nenhum, e até assim... Não tem dinheiro para cuidar do pessoal que mora na rua. Tem muita solução que a gente consegue fazer em 1, 2 anos de gestão. A gente tem um problema grande em São Paulo de regularização fundiária. Eu venho da zona sul de São Paulo, minha família mora perto da represa, e a gente tem toda uma região que, por ser de manancial, não é regularizada. Aí a gente não tem título. A pessoa minha mora família tá na justiça há anos para conseguir o título, a gente não tem, a região toda não tem. Por quê? As pessoas acham que é melhor você não colocar saneamento básico, não cuidar do córrego, não regularizar, e quem tá ali não consegue abrir um negócio, não consegue tomar crédito, não consegue crescer. E a gente não faz esse debate de regularização fundiária. E aí dá margem para o fiscal da prefeitura ir lá e cobrar uma propina, inclusive. Outro debate que a gente não faz, o tanto de imóveis que a gente tem, públicos abandonados, imóveis endividados abandonados, que poderiam dar lugar para habitação, para um aluguel social. A gente fica sempre buscando aquela bala de prata. Qual é o residencial que vai abrigar milhares de pessoas? Não é essa a solução hoje. Tem um eixo muito interessante disso, que é a questão da reabilitação ao emprego, ao mercado de trabalho. Lá a gente faz... Então a gente primeiro expande a rede de assistência, construção de novos CRAs, CREAs, casas de acolhida. Que é o imediato, é o agora. Abrigo noturno, restaurante popular, tudo isso. E aí imagina que num abrigo noturno, por exemplo, tem vários servidores, trabalhadores que trabalham lá, da limpeza à gestão. Então a gente tem um programa que é para empregabilidade de quem está em situação de rua. Relocar esses... Então a gente pega uma pessoa... Tem casos concretos lá, eu conheço alguns deles, muitos. Que ele era um usuário do abrigo, ele dormia no abrigo. E aí a gente conseguiu colocar ele para trabalhar no abrigo, fazendo a limpeza.
E depois, ele está trabalhando num equipamento de assistência, então a nossa equipe está acompanhando essa inserção social dele. E aí, depois que ele está empregado no equipamento de assistência, a gente consegue realocar em outras áreas. Então, por exemplo, fiz uma expansão da limpeza urbana da cidade. A gente fez mais de 50 pessoas que eram em situação de rua e que tinham sido já admitidas em equipamentos de assistência. Elas foram trabalhar na limpeza da cidade e abriram mais 50 vagas para botar pessoas de situação de rua para trabalhar nesses equipamentos. Então, um programa continuado de empregabilidade dessas pessoas. Criar uma porta de saída. É muito importante o trabalho assistencial, mas ele sozinho não cria a porta de saída. A gente tem que garantir que a pessoa tenha o que comer, tenha um abrigo para aquela noite. Ela não morra naquela noite de frio, mas tem que ela consiga se reerguer. Prazo, a médio tem que ter um plano. Por exemplo, a Secretaria da Assistência pode ter vagas destinadas especificamente para pessoas que saíram da situação de rua, trabalhar nos equipamentos de assistência. Com certeza. Esse é o primeiro passo. E dá resultado e você vai fazendo uma escadinha, né, para outros contratos. Com certeza. Mas tem que querer resolver. Vamos colocar, eu queria também saber em relação ao PCC, né, ao crime organizado, como faz, porque a gente tá vendo uma situação no Guarujá e eu acho que todo mundo aqui concorda que a gente não quer virar o Rio de Janeiro, o poder do crime organizado. Vamos lá, a pergunta do Kim. Posso só fazer um comentário sobre isso? Claro. Porque a pergunta que eu fiz pro atual prefeito tem a ver com isso e ele não respondeu, obviamente. Que era? A questão da relação do crime organizado com serviços públicos não é só lá do Guarujá, é aqui de São Paulo. A gente tem uma mega operação que envolve órgãos federais, estaduais, municipais, que prendeu o vereador de outra cidade, que prendeu o presidente dono de empresa de ônibus e que diz respeito a 2 empresas contratadas pela prefeitura. Isso, é verdade, que tem a ver com... Pois assim, não é... E ele respondeu que ele não tem como saber... Não respondeu, porque tem uma operação dizendo, Transwolf e UpBus, que tem contratos milionários com a prefeitura, elas estão lavando o dinheiro do crime organizado. Passou alguns dias depois desse grande escândalo, o prefeito foi lá na UpBus gravar um vídeo elogiando a empresa. Na sequência, insistiu para entregar, sem nenhuma transparência, nenhuma licitação, todo o aquático da represa Billings para a Transwolf. De novo, empresa denunciada de ser ligada ao crime organizado. Então, só para a gente também entender que não é só na Baixada que tem problema. Tem problema aqui. E a gente tem uma bela oportunidade que finalmente existe uma operação, existe uma razão para você romper o contrato com essas empresas criminosas, acusadas de coisas tão graves, e fazer novas licitações. Então, acho que isso também tem jogo na eleição municipal nesse ano. A gente vai ter coragem de fazer esse enfrentamento? A gente vai ter coragem de falar o que eu tô falando? Porque o prefeito tá tendo a atitude oposta. Inclusive, sendo ele mesmo acusado de inúmeras coisas. Foi a pergunta que eu trouxe, ele fez uma escolha de não responder. Você também falou de favorecimento de... assim... A gente tem hoje 5 bilhões de reais em obra emergencial que não tem nenhuma transparência, em que órgãos do legislativo, órgãos do judiciário, não é a Tabata, estão dizendo que 90% do dinheiro está indo com carta marcada para a empresa escolhida a dedo. Você olha, a maioria das empresas pertence ao mesmo grupo de amigos e família, sendo que eles são relacionados com o prefeito. Ele tem muita coisa para explicar. E eu acho que ele precisa vir para a população esse ano e dizer por que está contratando empresa ligada ao crime organizado, por que tem tanta obra emergencial, com tanta acusação de corrupção, por que tem tanto superfaturamento, é a armadilha do mosquito da dengue que custa 10 vezes o que deveria custar, é a garrafinha de água que custa não sei quantas vezes o que deveria custar. Então tem muita coisa para ele explicar. E não é para a Tabata, é para a população. Tudo o que eu recebi de denúncia, a gente encaminhou para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, e ele está respondendo a isso agora. Ele não respondeu aqui, mas ele vai ser obrigado a responder na Justiça.